é, gente? Meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para a gente falar sobre a fase final do Campeonato Carioca, que terminou aí a Taça Guanabara com o Flamengo campeão, para falar aí sobre o favoritismo de alguns clubes em relação a outros nessas semifinais do campeonato. E você que está aqui no canal é inscrito? Não, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like maneiro nos nossos vídeos e comente nos nossos vídeos para o YouTube entender que o Pode Marcar é um canal relevante para boa parte aí das pessoas, tá bom? No sábado rolou aí Flamengo 5, Maricá 0, aliás é a terceira vitória do Flamengo por 5-0 nesse campeonato, onde o Flamengo ratificou sua condição de favorito ao título carioca. Por que não dizer? O Flamengo deu mais um show, então aí o Flamengo é um dos favoritos, ou talvez o principal favorito ao título carioca. E no domingo rolou o clássico Vasco e Botafogo, que se tivesse algum vencedor, ele provavelmente passaria de fase, tá? E se tivesse empate, talvez nenhum dos dois passasse. O Vasco venceu por 1-0 num lance de pênalti que o Verratti bateu muito bem, fez o gol e o Vasco foi lá, fez 1-0, não jogou lá muito bem, nem o Botafogo também jogou grandes coisas, mas o Vasco acabou aí merecendo vencer por conta da garra no segundo tempo e por conta do primeiro tempo. Ele acabou vencendo por 1-0 e passando em terceiro na primeira fase. O Volta Redonda perdeu no sábado e passou em segundo. Quem passou em terceiro foi o Fluminense, que o Fluminense derrotou o Bangu por 3-2 no Maracanã. O Bangu marcou metade dos gols no campeonato nesse jogo aí contra o Fluminense. O Bangu só tinha marcado 2 gols, fez mais 2 contra o Fluminense, então aí ele ficou com 4 gols marcados ao longo do campeonato, e o Fluminense acabou derrotando o Bangu por 3-2, acabou passando o Vasco no número de gols marcados. O saldo de gols deles foi exatamente o mesmo e o número de pontos também, mas o Fluminense ficou na frente do Vasco no número de gols marcados e também o confronto direto, já que o Fluminense derrotou o Vasco por 2-1 e o Fluminense fez a parte dele no final. Derrotou o Vasco, derrotou o Nova Iguaçu na penúltima rodada e derrotou o Bangu na última. É por isso que o Fluminense passou em terceiro e o Vasco em quarto. Quem não fez a parte dele ao longo do campeonato praticamente inteiro foi o Botafogo, que esse ficou de fora até da Taça Rio. Aquele meme que as torcidas adversárias criaram para sacanear o Botafogo. Campeão da Taça Rio, que não vale nada. O Botafogo não vai nem ganhar a Taça Rio. O Botafogo ficou fora até do torneio do 5º ao 8º colocado, que tem lá a sua importância, porque vale vaga na Copa do Brasil. O Botafogo não vai disputar. Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Fluminense são as duas semifinais. Entre Flamengo e Vasco, o favorito é o Flamengo. O Flamengo tem mais time, o Flamengo tem jogado muito melhor que o Vasco. O Vasco pode equilibrar a situação com o Flamengo, jogando um pouco mais defensivo, jogando nos contra-ataques, mas eu acho que uma hora ou outra o Flamengo vai se sobrepor ao Vasco no talento individual e também nas jogadas coletivas, que o Flamengo também tem algumas com o Felipe Luiz e vai acabar vencendo o Vasco no confronto. E até porque o Flamengo tem uma coisa muito importante a seu favor: a vantagem dos 2 resultados iguais. 2 empates dá Flamengo. Uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols dá Flamengo também. Então isso é muito importante. E Volta Redonda e Fluminense, o Volta Redonda tem essa mesma vantagem: ou empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Isso talvez seja muito importante para o Volta Redonda, porque é um confronto muito equilibrado. O Volta Redonda, de um lado, tem um time mais equilibrado, que varia menos de desempenho do que o Fluminense do outro. O Fluminense
Ele é um time que tem mais peso de camisa, tem mais torcida, que já ganhou final de campeonato em cima do Volta Redonda, inclusive. Talvez essa vantagem seja mais importante para o Volta Redonda do que para o Flamengo. O Flamengo talvez até já decida o confronto no primeiro jogo, dependendo. Lembrando que o primeiro jogo entre Flamengo e Vasco é no sábado que vem. O Vasco está tentando levar o jogo para o Newton Santos. E no domingo, o primeiro jogo entre Fluminense e Volta Redonda. Provavelmente esse aí, os dois vão, nesse confronto, os dois jogos vão ser no Maracanã. Bom, e o que vocês acharam aí das semifinais do Campeonato Carioca? Digam aqui nos comentários, tá? E, por favor, também cheguem dando like e se inscrevendo no canal. Pode marcar, o YouTube vai entender que o canal é importante para mais gente. Bom, e na quinta-feira tem live aqui no canal, porque tem a volta de Botafogo e Racing. Será que o Botafogo vai conseguir dar a volta no confronto? O Racing ganhou por 2-0 na Argentina. Ficou difícil pro Botafogo, mas não impossível. O Botafogo já vendeu aí mais de 30 mil ingressos pra torcida. É hora da torcida apoiar, comparecer e torcer muito pro Botafogo tentar inverter esse confronto. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta depois. Tchau, tchau.